João Pedro, Mariana, Gabriel, Guilherme Petiol, Guilherme Ávalo, Gabriele, Rafael, Maria Eduarda e agora entrou o Pedro. Quem está faltando? Prof, você falou o Victor? Victor. Isso, obrigado, Rafa. Bom dia, Victor, tudo bem? A Alanis vai ter que assistir a aula aqui ao vivo e a cores. Tá sem internet. Gente, vocês se comuniquem comigo, por favor. Tá? Porque senão a prof não sabe se vocês estão por aí, daí eu fico falando. Gente, hoje nós vamos fazer. Eu até tinha preparado uma aula para a gente passar a questão dos gráficos depois. Porque a prof vai ter que, acho que, gravar uma aula explicando a montagem dos gráficos e como fazer eles, certo? Mas eu vou fazer a leitura com vocês lá, porque eu acho que a partir da leitura, vocês vão conseguir compreender como se constrói um gráfico. E depois a prof programa um videozinho mostrando, fazendo esse gráfico, tá bom? Ou quando a gente retornar, né, para a sala de aula, que agora diz que tem uma previsão de a gente voltar em setembro, a gente faz lá presencialmente, tá? Mas assim, para a gente não ficar deixando coisas para trás, então eu vou fazer. Eu até tinha preparado uma aula de um conteúdo à frente ali, mas eu acho que é melhor a gente fazer e vamos ver o que vocês me dizem depois em relação a fazer as atividades. Porque pelo que eu vi das atividades, é mais interpretação dos gráficos do que realmente ter que construir eles, tá? Então, acho que não vai acabar, assim, atrapalhando vocês. Então, vamos lá. Na apostila, deixa eu pegar a apostila de vocês, que eu tô aqui na do 7º ainda. Vai buscar a sua apostila, Lanes. Não é apostila, tá pensando no slide. Mas não é slide, é a apostila. Então, aqui, vamos pegar a nossa 8º ano. Vou tentar de novo. Módulo 2, nós temos que dar um gás aqui, gente, porque nós temos que... Deixa eu aceitar a Alanis ali, que ela conseguiu. Nós temos que dar uma acelerada, porque o povo já está tudo no módulo 3 e nós estamos no módulo 2, porque era bem longo esse módulo, né? Então, aqui... Então, nós vamos falar hoje sobre construção de gráficos, tá? Nós vamos falar a construção de 3 gráficos em especial, que são os gráficos de barra, o gráfico ou de coluna, né? O gráfico de setor e o gráfico de linhas. Se eu não me engano, gente, eu já trabalhei com vocês a construção de gráficos de barras e gráficos de setor no 7º ano. Então, por isso que eu decidi fazer esta aula aqui, né? Mesmo não tendo muito como mostrar para vocês como que se constrói. Mas a gente vai tentando aqui e conversando a respeito disso, tá bom? Então, só o gráfico mesmo de linha, que é o único, assim, que a gente não trabalhou, né? Nem tinha falado a respeito dele, a não ser nas últimas aulas, né? Que a gente começou agora. Mas é um gráfico bem simples para analisar e para construir também. Daí a prof vai explicar aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. A página do livro, para quem quiser acompanhar, é a partir da página 176. Então, diz assim, a escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. As tabelas A e B a seguir apresentam os resultados de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados pela equipe. Então, a tabela A. Gincana da Escola Bom Saber. Equipe Tucano, Arara Azul, Beija-Flor, Tuiuiu e Bem-te-vi. Tudo nome de pássaros, né? Quantidade arrecadada, quantidade de pontos. Então, a Tucano fez 55 pontos, Arara Azul 40, Beija-Flor 35, Tuiuiu fez 30 e Bem-te-vi fez 25 pontos. Tabela B, arrecadação de agasalhos na gincana da Escola Bom Saber. Itens arrecadados, ó, é a mesma coisa, só que aqui tá falando dos itens, né? Aqui a gente tem os pontos que eles fizeram.
Então, aqui, quantidade. Então, roupas, 171 peças. Cobertores, 114. Pares de calçados, 95. Um total de 380 peças arrecadadas. Atenção, note que na tabela A, as equipes foram organizadas de acordo com a pontuação obtida. Já está aqui em ordem o quê? Em ordem decrescente, da maior para a menor, certo? Agora, vamos lá. Como que eu faço para construir um gráfico de barras usando estas tabelas como referência, gente? Então, o primeiro passo para a gente fazer a construção de um gráfico de barras é a gente determinar os nossos eixos. A gente usa sempre como base o plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? Então, a gente vai ter como base o plano cartesiano para construir um gráfico de barras. Então, nós vamos ter um eixo vertical e um eixo horizontal que se cortam perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo aqui de 90 graus, tá? Então, eu vou traçar esses dois eixos. Em um dos eixos, eu vou colocar a minha quantidade de pontos, que no caso aqui é a nossa frequência, né? Então, a nossa quantidade de pontos, que está aqui na minha barra vertical, e na barra horizontal, você vai colocar as suas equipes, tá? Que é aquelas que foram arrecadando. Então, pontos na vertical e as equipes, né, que foram lá que eu pesquisei, que eu consegui nos meus dados, vai ser na minha barra horizontal. Então, sempre nós vamos ter um dado na vertical e um dado na horizontal. Partindo daí, depois de montado esses eixos e colocado a classificação das grandezas que nós vamos analisar em cada eixo, a gente vai fazer o quê? Vai construir as nossas barras de acordo com as pontuações. Mas, para fazer isso, eu tenho que usar uma graduação adequada aqui na minha quantidade de pontos. Só um pouquinho que a prof. Acho que tem alguém tentando entrar ali. Ah, Mariana. Tá. Aqui. Então, ó, como aqui a gente tá tendo, assim, em dezenas, né, de 10 em 10, então, assim, as pontuações ficaram de 25 a 55, então a escala utilizada foi de 10 em 10. Então, o intervalo de um dado para outro aqui, ó, na minha graduação da pontuação, foi de 10 em 10. Pode ser de 1 em 1? Pode. Pode ser de 5 em 5? Pode. Pode ser de 20 em 20? Pode. Só que você tem que analisar como que vai ficar a exposição desse dado. Tem que ser uma coisa que fique harmoniosa. Se eu fizer de ponto em ponto, pensa que eu vou ter que ter aqui um gráfico muito grande, né, em altura. Não vai ficar uma coisa harmoniosa. Então, a gente tem que procurar uma medida, né, um intervalo de espaço aqui entre essa graduação que seja que não seja muito diferente um valor do outro e que também não fique muito próximo. Se eu colocar de 20 em 20, vai ficar menorzinho esse gráfico, não vai ficar uma disposição também legal dessa pontuação, tá? Então, aqui, eu recomendaria de 10 em 10, como o exercício fez, ou de 5 em 5 também ficaria um gráfico, assim, bem harmonioso, bem bacana, tá? Então, ele colocou essa graduação e as barras são feitas de acordo com a pontuação. Então, a nossa primeira equipe lá, a equipe Tucano, fez 55 pontos. Então, como está de 10 em 10, eu vou ter que dividir, ó, de 50 a 60 exatamente na metade. E aí, eu vou ligar, né? Vou fazer a minha barra com altura lá dos 55, que corresponde à metade, o intervalo entre 60 e 50. E constrói a barra normal. A mesma coisa para o 40, ó, o 40 fica exatamente, você vai fazer uma linha, vai ver onde vai dar, vai traçar a sua barra dali para baixo. Outra coisa importante é você pegar sempre a mesma espessura, né, a mesma largura para a sua barra, para não ficar uma barra assim, fininha. Olha aqui a minha canetinha, eu odeio escrever nesse livro, né? Fazer uma barra fininha e depois fazer uma barrona assim larga.
tá? Seu gráfico também não vai ficar um gráfico harmonioso. Então, é interessante também você fazer as suas barras sempre com a mesma largura. Então, ó, a terceira equipe fez 35 pontos, então entre 40 e 30, nós vamos pegar o quê? Da metade, né? Dividir esse segmento em duas partes, a altura da nossa barra vai ser dali para baixo. E a mesma coisa para as outras duas equipes. E assim, ó, com essa... de forma prática, né? A gente consegue o quê? Deixa eu apagar aqui tudo para não ficar uma bagunça. A gente consegue montar um gráfico bem harmonioso e fácil de ser interpretado. Nesse caso, está mais fácil ainda porque nossos dados estão dispostos em forma decrescente, né? Então, eu consigo ver facilmente a equipe que fez mais pontos, mesmo que se não tivesse, daria para ver, né? Mas dá para analisar aqui, ó, entre as outras que têm intervalos de pontos menores, a gente consegue diferenciar bem um do outro. Poderia ser feito também ao contrário, do menor para o maior, sem problema nenhum, tá? É uma escolha daí de quem está fazendo. Ah, coisas interessantes que a gente não pode esquecer. Colocar o nome do gráfico, que tem que ser, como a prof já falou para vocês, um nome de fácil compreensão e que seja explicativo, que se refira, assim, no assunto que você está tratando. Nesse caso, o nosso gráfico, ó, tem o mesmo nome da tabela. Gincana da Escola Bom Saber. Olha lá, Gincana da Escola Bom Saber. Geralmente, a gente relaciona o nome da tabela com o gráfico. E outra coisa importante é o quê? É a fonte. Onde foi feita essa pesquisa? Foi feita a pesquisa na Escola Bom Saber. Então, é ali a nossa fonte, nesse caso do nosso gráfico aqui, tá? A Escola Bom Saber. Ok? Deu para entender, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Falem comigo. Para entender, prof. Dá, né? Então, como já é uma coisa que eu tenho quase certeza que a gente já trabalhou isso, né? Então, é mais simples. Agora aqui, ó, o gráfico de setor, o que muda? O que muda é que no gráfico de setor, a gente trabalha com o quê? Com porcentagem, né? Representando as nossas quantidades em porcentagem, na nossa frequência relativa. Então, aqui o gráfico de setor, o que vai mudar? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com alguns cálculos. É diferente do gráfico de barras, porque nós estamos trabalhando aqui com as nossas frequências, né? Os pontos são as frequências. Então, é mais simples para você relacionar os dados aqui com as barras e os eixos, né? No gráfico de setor, o primeiro passo, então, é a gente fazer os cálculos referentes a esse nosso gráfico. Então, nós temos que pegar, no caso, se a gente fosse fazer em relação à mesma tabela, nós teríamos que descobrir quanto que cada uma daquelas nossas frequências absolutas correspondem em porcentagem, ou seja, calcular as nossas frequências relativas. E depois, fazer uma análise desta porcentagem em relação a toda a nossa circunferência, porque o gráfico de setor, ele é feito sobre uma circunferência. E aí, nós vamos usar regras de 3 para resolver esses cálculos. Como assim, prof, regra de 3? Nós temos que associar a quantidade em porcentagem a setores na nossa circunferência. Então, esses cálculos, por exemplo, aqui, nós temos, ó, vamos ler aqui o enunciado, porque eu acho que ele não está falando do nosso mesmo assunto lá, né? Então, para representar em um gráfico de setores, os dados da tabela B, está falando da segunda tabela, João calculou a porcentagem de cada item em relação ao todo arrecadado, né? E determinou o ângulo a que essa porcentagem se refere em cada setor do gráfico. Era aquilo que a prof estava falando para vocês. Então, lá tinha que a quantidade de calçados arrecadados foram 95 pares. 95 pares de quantas peças arrecadadas? De 380. Então, isso, eu faço essa relação. Aqui ele está fazendo uma razão e multiplicando depois por 100, né? Para transformar em porcentagem. Mas, como a prof falou, vocês podem usar a regra de 3. Então, ó, 95 pares de calçados, né? Corresponde... Deixa eu fazer o contrário aqui. O duro é que essa aqui não apaga igual no outro. Deixa eu só... Isso. Então, nós temos que 380 peças, né? São o quê?
o nosso 100% de itens arrecadados. Então, 95 pares de calçados corresponde a quanto desses 100%? Então, ó, se eu diminuir a quantidade arrecadada, o que acontece? A minha porcentagem também vai diminuir. Então, quando a gente trabalha com regra de 3 referente à porcentagem, sempre vai ser uma regra de 3 o quê? Diretamente proporcional. E para a gente resolver, a gente faz o quê? Produto dos extremos igual produto dos meios, tá? Então, eu vou ter que 95 vezes 100 vai ser igual a 380x, ou seja, 95 9.500 dividido por 380, que vai dar 25 centésimos, tá? Então, o que ele fez aqui de diferente? Não usou a regra de 3, ele fez uma razão da quantidade de peças de calçados arrecadados, né, de pares de calçado, pelo total de peças arrecadadas. Ele fez praticamente a mesma coisa que nós aqui. E no final, multiplicou por 100 para transformar isso em porcentagem. Então, assim eu calculo quantos porcentos corresponde cada um daqueles itens lá, ó. Então, se a gente vir aqui na nossa tabela... Ai, é tão ruim mexer aqui, gente. Ó, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar 171 dividido por 380 e vou multiplicar o resultado por 100 para eu saber a porcentagem. 95 já fez ali, certo? Agora nós vamos fazer com o cobertor 114 do total, que é 380, o resultado vezes 100 também, para a gente descobrir a porcentagem que isso equivale do todo. Partindo daí, nós temos que relacionar essa porcentagem com o setor da minha circunferência. Ou seja, eu tenho que descobrir 25% equivale a quantos, né, graus na minha circunferência. E para isso, nós também podemos usar uma regrinha prática que é a regra de 3. Como assim, prof? Quanto que tem em graus uma circunferência toda, gente? Quantos graus tem toda a minha circunferência? 360 graus. Isso. Então, a gente vai fazer a seguinte relação, ó. Então, o 360 graus da minha circunferência é o meu todo, ou seja, é o meu 100%, certo? 25%, que é o que eu quero descobrir, 25% equivale a quanto desse todo em graus? Aí, ó, se eu diminuir a porcentagem, consequentemente, eu vou diminuir a minha proporção em graus. Então, nós também temos regras de 3 diretas, né? Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 25 vezes 360 vai ser igual a x vezes 100. Resolvendo a multiplicação e dividindo isso por 100, ó, porque 25 vezes 360 vai dar 9.000 graus, dividido por 100 vai ser igual a 90 graus. Ou seja, 25%, pensa na circunferência. 25% não é um quarto, gente? É um quarto. Então, 25% é um quarto da minha circunferência, que representa quanto? 90 graus. Ou seja, 360 dividido por 4. Aí, descoberto quantos graus corresponde cada um dessas minhas porcentagens referente aos itens arrecadados, a gente vai fazer o quê? Vai construir uma circunferência usando o nosso compasso, né? Vai utilizar também um transferidor para fazer a medida do meu setor circular, no caso ali, os 25% que são 90 graus, vamos marcar esse 90 graus, e esse setor que a gente conseguiu se refere a quem? A quantidade de calçados, né? A porcentagem de calçados arrecadados lá pelos alunos da Escola Bom Saber. Como a prof falou, a gente repete o mesmo cálculo para os outros itens e faz o mesmo processo. Descobre o setor, usando uma regrinha de 3, assim, ó, simples. Sempre o 360 vai ser o nosso 100%. A porcentagem equivalente a cada item vai ser o nosso X. Aí, nós descobrimos aqui, o exercício já trouxe pronto para nós, né? Por fim, João conseguiu os demais setores e compôs o gráfico indicando a legenda e o título referente, tá? Então, ele descobriu
que 30% era o quê? Os cobertores, e o restante, né? Era quem? As roupas, 45%. Então, esse 45%, ele fez a transformação de 30% de que maneira? 360 graus é o nosso 100%. Gente, a letra ficou horrível, tá? Mas só para vocês entenderem o cálculo. Então, 30% vai ser quantos graus nessa minha circunferência? Utilizando aqui a calculadora, eu vou calcular bem rapidinho para vocês saberem quantos graus tem aqui. Então, a gente vai fazer o quê? 30 vezes 360 dá 10.800 dividido por 100. Então, esse setor aqui, ó, tem 108 graus. Então, aqui a gente vai ter 108 graus. Aí, como a prof falou, vai pegar o transferidor, vai alinhar a linha de fé dele com um dos lados aqui, do ângulo que eu já tracei antes, que era o de 90, ó, aqui é 90, certo? E vai traçar um ângulo de 108 graus. Então, você vai marcar o setor aqui na sua circunferência de 108 graus. Juntar com o centro lá da sua circunferência, onde você já fez o 90. E como a gente só tem 3 dados aqui, o que sobrou? 90 mais 108 vai dar 198. Então, o restante aqui, ó, corresponde a quem? Corresponde às peças de roupas arrecadadas, que eram 171 peças, que corresponde a 45%. Aí, o que tem de importante nesse gráfico? Eu tenho que determinar uma cor para cada setor, para ele ficar um gráfico interessante, né? Fazer uma legenda correspondente a cada um desses setores, por exemplo, a cor roxa representa os calçados arrecadados, os pares. A cor azul, os cobertores, e a cor amarela, a quantidade de roupas. Então, você sempre tem que apresentar o quê? Uma legendinha para ficar bem entendido o seu gráfico. O título, que no caso aqui foi a arrecadação de agasalhos na gincana da Escola Bom Saber, e a fonte também é necessário, tá? Então, sempre título e fonte são duas coisas muito importantes. E nesse caso, a nossa legenda para diferenciar os dados. E aqui você coloca o quê? As porcentagens. Poderia ter sido colocado também a quantidade de peças, tá? Mas geralmente a porcentagem. Beleza? Mais ou menos? Deu para entender? Ou não? E eu acho que a nossa aula está terminando, né? Deu para entender, prof. Falta quanto tempo, gente? Passa muito rápido. Falta 3 minutos, prof. Falta 3 minutos. E o gráfico de linha, que é aquele gráfico que o Rafa disse que tinha um pouco de dificuldade para interpretar, né, Rafa? Diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Lembrando que gráfico de linhas, sempre a gente tem uma ordem, o quê? É relacionado a coisas que tem uma ordem cronológica, um período de tempo, beleza? Então, ele é mais indicado nesse caso. Então, diz assim: o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018 foi, mês de janeiro, ele teve R$ 14.589 de arrecadação, fevereiro, 15.136, março, 13.024, abril, 10.689, maio, 11.470 e junho, 12.462. Então, essa pesquisa foi feita na planilha da empresa do Cláudio, certo? Então, para construir um gráfico de linhas e representar esses dados, Cláudio traçou 2 eixos perpendiculares. Ó, segue o mesmo princípio de barras. Vocês viram que o setor não tem nada a ver com eixos, né? A gente constrói a circunferência e faz a relação entre os ângulos e as porcentagens que a gente tem dos dados, né? Então, aqui a gente também vai traçar um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, a gente vai colocar os valores, as quantidades que você tem, tá? E aqui no eixo horizontal, a gente trouxe os meses, que é o tempo, né? A cronologia dos tempos, ok? E aí, você vai estabelecer também um intervalo entre os dados que você tem.
intervalos, gente, que sejam de acordo com a arrecadação, com os dados apresentados no problema. Não adianta eu fazer de 10 em 10 mil aqui. Por quê? Porque todos os meus valores arrecadados aqui, né, todos os valores arrecadados na empresa do Cláudio, são maiores que 10, mas são menores que 20, certo? Então, qual que é o melhor intervalo que eu posso usar aqui? De 500 em 500, de 1.000 em 1.000, de 2.000 em 2.000, de 5.000 em 5.000, também já vai ficar um gráfico muito distante um do outro, vai ficar mais difícil para, assim, fazer até a marcação dos dados. Então, o nosso gráfico aqui, ele optou fazer o quê? Cada centímetro no gráfico corresponde a R$2.000. Ou seja, a cada meio centímetro, que é o intervalo que nós temos aqui, corresponde a quanto? A R$1.000, ó. Eu tenho esse intervalo, esse risquinho significa o quê? Que de 0 a 10.000, né? Aqui é um intervalo de 10.000, por isso o risquinho, tá? É um intervalo maior. Esse primeiro meio centímetro representa. Não me interessa ele porque eu não tenho valores abaixo desse valor. Então, ó, de 10.000 a 11.000, meio centímetro. De 10.000 a 12.000, 1 centímetro. Então, foi graduado de 1.000 em 1.000, usando meio centímetro para cada intervalo. Também é importante respeitar a diferença no meu eixo da cronológico aqui, do tempo, tá? Para não ficar os dados muito amontoados ou um muito distante do outro. A partir daí, estabelecidos esses dois eixos, o que nós vamos fazer? Marcar. Então, lá, ó, em janeiro, o nosso amigo Cláudio teve um faturamento de 14.589. Então, eu vou vir em janeiro, 14.589. Então, eu vou vir aqui, ó, mais próximo de quem? Mais próximo de 15 e vou marcar aqui. Como aqui para a prof é muito ruim, já vamos ver aqui no nosso gráfico, ó. Com uma régua, Cláudio marcou os pontos referentes aos meses de faturamento. Opa! Marcou janeiro, bem no meio, centralizou, né? Ó, 14.000 e alguma coisa, fez o primeiro ponto. Em fevereiro, ele foi lá, 15.100 e alguma coisa. Bem próximo do 15, ele marcou o segundo ponto. Em março, ele arrecadou 13.000. Então, 13.000 fica exatamente na linha do 13. Junta aqui com a régua, a gente marca. E faz o ponto ali onde você tem o encontro das coordenadas, tá? Igual o plano cartesiano. Em abril, ele arrecadou menos de 11.000. Então, fez lá aproximadamente, né? Ó, no cruzamento das coordenadas, marcou o ponto. Mesma coisa em maio, foi 11.000 e alguma coisa, né? No cruzamento das coordenadas, marca outro ponto. E em julho, pouco mais de 12.000. Também faz a marcação das coordenadas, né, do vertical e horizontal, e onde tem o cruzamento, você marca o ponto. Então, a gente baseia-se muito nesse gráfico, onde? No plano cartesiano. E onde tem o encontro das coordenadas do gráfico, a gente marca o ponto referente. Depois disso, o que eu faço? Eu vou unir os meus pontos com uma reta, né, usando a régua para traçar isso. E aí fica fácil, ó. Ele começou com 14.000, teve um leve aumento na sua arrecadação, depois ele teve o quê? Um decréscimo, né? Caiu, né? Já deu, né, Rafa? Já vou terminar. Já passou 4 minutos. Já? Meu Deus, então tá bom, vamos finalizar. E aí, ó, depois teve novamente uma pequena subida. E assim que constrói o gráfico de linha, gente. Tá? Espero que a gente consiga ter a oportunidade de desenvolver alguns juntos, tá bom? Então, vou passar uma tarefinha para vocês, que aqui, ó, é a construção desse gráfico, que é um gráfico de barras bem simples. Então, esse eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que é o exercício 1 da página 179, beleza? Então, só esse exercício daí para a gente conferir amanhã. Então, marquem lá, 1, página 179. Beijo, gente, até amanhã. Desculpa tomar o tempo de vocês aí a mais do intervalo. Oi, Luan. Tchau. Tchau, até amanhã. Beijo.